Bom, pessoal, bom dia. Bom, espero que agora dê certo, né? Gente, eu tô gravando. Ó, e tá mostrando aqui, tá? O vídeo aqui. Ah, não vou gravar de novo, não. Pessoal, ó, você sabe que eu decidi fazer isso aí, porque a questão do Zoom lá não deu muito certo, né? Tem salas aí que participaram dois na aula. A sala que participou mais foi a de vocês mesmo, tá certo? 10 em um horário, 11 em outro, se eu não me engano. Mesmo assim, teve gente que não pôde participar. Então serão vídeos curtos, tá? Mostrando o conteúdo da Seduc. E depois, quem quiser tirar dúvida, me chama no PV que a gente marca pelo Zoom para tirar dúvida, tá bom? Não vai ser aula, 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 mas pelo menos vou fazer uma explanação desses conteúdos, né? Pelo menos isso. Pessoal, então Sociologia, primeira semana ainda, tá? É revolta da vacina, ok? Alguns já devem ter feito a leitura desse texto. Só lembrando que era um contexto onde... Ai, não tá gravando. Ah, tá. Era um contexto onde início do século passado, e aí nós tínhamos uma população do Rio de Janeiro aumentando bastante. Vamos só relembrar alguns fatos históricos. A República tinha se instaurado há pouco tempo, a abolição da escravidão também tinha se instaurado há pouco tempo. Né? Início do século passado, estavam entrando muitos imigrantes no Brasil. A capital do nosso país era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, se você pegar dados demográficos do Rio, vocês vão ver que do final do século XIX e início do século XX, o Rio de Janeiro ele aumentou em mais de 300 mil pessoas até 1906, tá certo? Era uma cidade que no final do século XIX tinha ali 500 e poucos mil habitantes e em 1906, no ápice, né, da revolta da vacina, ela aumentou 300 mil pessoas. Então, como toda cidade de país subdesenvolvido, houve um crescimento aí desordenado, houve um crescimento muito grande, que não foi acompanhado de infraestrutura adequada, não foi acompanhado de saneamento básico adequado, tá certo? Lixos se acumulavam, né, nessa cidade, ratos, mosquitos, doenças, febre amarela, peste bubônica. Então o presidente, como vocês estão vendo aí na tela, né, Rodrigo Alves, ele precisava combater essa situação. E aí, resumidamente, ele chamou o médico Oswaldo Cruz para diretor da saúde pública. Né? Eles tentaram algumas medidas. Uma das medidas está até citada aí no material de vocês, é até engraçado comentar isso, né, que olha só essa parte de amarelo aqui. Primeiro o governo anunciou que pagaria a população por cada rato, olha só. Depois desistiu, né, porque muitos espertalhões começaram a criar ratos para vender para o governo. Tá certo? Aí tem uma brincadeira aí, a autenticidade dos ratos. Né? É engraçado, gente, mas aconteceu. Tá certo? Depois, a medida mais polêmica, que gerou todo o descontentamento. Né? Oswaldo Cruz ele impôs a vacinação obrigatória de varíola. Tá certo? Obrigatória aos brasileiros, né? Com mais de 6 meses de idade. Ok? Houve bate-boca no Congresso, houve manifestação popular que não podia obrigar a tomar isso, entendeu? Lembrando que a vacina pela população não era conhecida, era uma coisa nova. Não houve lá assim uma grande divulgação, né, do governo para explicar às pessoas sobre essa questão dessa vacina. E aí, em suma, devido, independente dos questionamentos, né, houve até 15 mil assinaturas coletadas contra essa medida do Oswaldo Cruz, mas independente disso, e após muito bate-boca no Congresso, como vocês estão vendo aí, essa lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro de 1904. Então, olha só, já havia um clamor popular contra a vacina, muito antes do estopim da revolta da vacina. Tá certo? Já havia um contexto. E aí, gente, dentro desse contexto, né, surgem aí fake news, né, que são tão comuns hoje, né? Olha só esse dado aí. Mesmo nesse hospital aí, São Sebastião, já tendo 1.800 pessoas internadas devido à varíola, a população ainda não queria nem saber, isso não é nada, isso aí, não sei o quê. Né? Algo bem parecido
do que muitos ouviram aí sobre a questão do coronavírus, né? Algo bem similar, tá certo? E até, olha só, corria o boato que quem tomasse a vacina ficava com feições bovinas. Ai, ai, né? Pois é. E aí, gente, nesse contexto, logicamente, forças políticas, né, que já queriam depor o presidente Rodrigo Alves, se aliaram aí com a oligarquia cafeeira, monarquistas, né, militares, até operários, povo do povão, contra essa vacinação obrigatória. Olha só esse dado. Em 5 de novembro foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Ok? Depois houve gritos de estudantes em frente para a polícia. No dia 11 já era possível escutar troca de tiros. Né? Então, aí começava, assim, a revolta da vacina. Que essa revolta, ela incluiu aí uma rebelião militar, né? Cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, enfrentaram tropas do governo, incluiu também população. Né? Em suma, um movimento que começou lá em 1904, né? E acabou eclodindo aí, tá certo? Algum tempo depois, 1906, 1905, né? Já estava bem grave a situação. Né? E o resultado disso, gente, aí foram 30 mortos, 110 feridos, 461 deportados e 945 prisões. Após todo esse tumulto, o presidente, na época, Rodrigo Alves, desistiu da vacinação obrigatória. E aí, qual que é o resultado final disso? Né? Todos perderam. Né? Alguns anos depois, em 1908, ó, a própria população do Rio, ok, correu, né, em busca dessa vacina, quando a epidemia de varíola já estava bem espalhada. E aí muitos foram lá para se vacinar, tá certo? Esse foi o final. Ok, gente? Então é isso, né? Um assunto bem similar ao que nós temos em relação ao coronavírus, muita gente desmerecendo a doença e tudo mais. E a história, uma história similar, no passado já aconteceu. A população toda foi contra essa vacina e depois que viu que era um negócio muito sério, a própria população foi em busca da vacina. Então, tem atividade, tá certo? Eu vou colocar embaixo aí, mas eu acho que você já deve ter baixado da primeira semana de Sociologia, né? Aquela mesmo que estava Geografia. Façam atividade, qualquer dúvida me chama aí.